Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez estou invocando a sabedoria do Santo Espírito de Deus para colocar aqui nessa pregação as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em disponibilidade para todos aqueles que ouvirem, tenham ela debulhada nos vossos ouvidos da forma original e genuína como ela é. Falar de Jesus Cristo é falar da essência do próprio Pai vindo ao mundo, se fazendo homem e habitando no meio de nós e conhecendo e participando das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, e assim pôde nos conhecer profundamente. E habitando entre nós, chegando a hora de concluir o seu ministério, pagou com a sua própria vida o débito de pecado impagável que todo ser humano tinha para com o Pai. E assim sendo, hoje habita no reino da glória, mas não nos esquece um só momento, fazendo todos os meios para habitar no coração do ser humano, enquanto vem para os resgatar definitivamente para habitar ao seu lado. Falar de Jesus é falar de alegria, de salvação, de resgate, de vida nova e de conhecimentos novos. Por isso aqui, vou abordar o Evangelho de João no capítulo 9, onde nós vamos ver um homem que teve a sua nova vida em Cristo. Muito embora tornou-se adversário do mundo e, como diz a própria palavra, andar no caminho de Deus é andar na contramão do mundo. Mas isso não assusta nenhum homem que tem a sua decisão definitiva de caminhar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui um testemunho de um homem que teve essa decisão após conhecer o próprio Cristo. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem este homem pecou e nem seus pais. Necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. E virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo, e com a saliva, e com o lodo ungiu os olhos do cego. E depois lhe disse: vai, te lava na piscina de Siloé. E o cego foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntaram: quem é aquele? Não é aquele que sentado mendigava? Responderam alguns: é ele. Outros contestavam: de modo nenhum. É um parecido com ele. Porém, dizia ele: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe: então, como te foram abertos os olhos? Respondeu aquele homem: um homem chamado Jesus fez lodo e ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te na piscina de Siloé. Lavei e vejo. Me interrogaram: e onde está esse homem? Respondeu ele: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. E os fariseus indagaram dele novamente: de que modo ficaste vendo? Respondeu-lhe, um homem chamado Jesus pôs-me lodo nos olhos, lavei e vejo. Dizia alguns dos fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer prodígios? E havia discórdia entre eles.
Perguntaram ainda ao cego, que dizia: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Bem, meus amigos, aqui a continuidade desse evangelho, nós vamos ver aqui muitas controvérsias dos fariseus e pressionando esse homem a não dar glória a Jesus pela a obra, pelo milagre recebido. Então os fariseus levaram ele até a presença do pai dele, chegando lá, indagaram: esse teu filho era realmente cego mesmo, ou você estava alimentando uma farsa no meio do povo? Eles disseram para os fariseus: bem, sabemos que ele é cego de nascença, sabemos que ele é nosso filho, agora como ele enxerga não sabemos. Pergunta ele, porque ele tem idade para responder. Então eles indagaram de novo: como foi que tu passasse a enxergar, sendo tu antes cego? E ele disse: eu já vos disse, mas vós não acreditam? Queres porventura tornar-se discípulos daquele homem? Aí eles, nesse momento, tiveram um ódio tão profundo daquele homem e responderam: tu é que é discípulo daquele homem, nós somos discípulos de Moisés. Pois bem, pegaram e expulsaram aquele homem da sinagoga, por conta daquele homem dar glória a Deus pelo milagre recebido e rebatendo as palavras dos fariseus que chamavam Jesus de pecador. E eles, na cara dos fariseus, ele não temeu em dizer: o que me admira é que vocês achem que aquele homem é pecador. E nós bem sabemos que Deus não ouve pecador, mas ouviu aquele homem que fez maravilhas. Como pode, então, um pecador fazer prodígios dessa natureza? E aqueles homens se morderam com essa disciplina, ou seja, esse curso de obediência que aquele homem nessa hora ensinou a eles. Eles se sentiram inferiorizados e disseram: sendo tu pecador, como é que quer nos ensinar? E expulsaram ele definitivamente da sinagoga. Mas Jesus, mais adiante, encontrando aquele homem, perguntou a ele: tu crês no Filho de Deus? E ele disse: quem é ele, Senhor, para quem eu creia? E Jesus disse: o mesmo que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E ali se prostrando nos pés de Jesus, sem nenhuma objeção, o adorou e glorificou. Então Jesus disse, presente a toda a multidão que ali estava: eu vim para fazer uma discriminação. Os que são cegos, enxerguem. E aqueles que enxergam, passem a ser cegos. E com isso, se sentiram ali menosprezados os fariseus e perguntaram a Jesus: porventura, também nós somos cegos? E Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora quem insiste em ver, os seus pecados subsistem. Jesus ali estava dando uma lição àqueles homens por conta do egoísmo deles, de quererem serem homens sem pecados, serem homens impecáveis, serem mestres da Bíblia, como eles se consideravam, e, no entanto, imputar aos demais, todos eles serem pecador e eles serem santos. E Jesus queria dizer a eles que eles, mesmo enxergando pelos olhos do rosto, eles estavam cegos pelos olhos da fé e da verdade. Era melhor aqueles que eram cegos pelos olhos do rosto, mas compreendesse pelos olhos da verdade o que era verdade, o que era de Deus, e soubesse separar o que é divino do que é humano, coisa que aqueles homens não faziam. Não abriam mão dos seus preceitos por nada. Então, bem, isso aqui nos demonstra do que vai encontrar pela frente todo e qualquer homem que passa a aderir à obediência a Cristo e a Deus, nosso Pai, Criador. Quando passamos a aderir a essa obediência e nos apartar das ofertas mundanas, sem dúvida nos constituímos adversário do mundo. E por isso andamos na contramão do mundo quando passamos a andar na mão de Cristo. Quando passamos a aderir o caminho de Cristo, também passamos a aderir a contramão do mundo, e aqueles que são a favor do mundo e aqueles que governam o mundo certamente serão contra as opiniões, contra o
modo de vivência daquele que obedece. Pois bem, Jesus claramente nunca omitiu isso de nenhum dos seus seguidores, ao ponto de chamar todo aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Foi esse o convite que Jesus fez a todo aquele que quiser o seguir. Porém, essa cruz que Jesus convida o homem a tomar, não é colocar um madeiro qualquer nas costas e sair conduzindo como uma penitência de peso, não. Na verdade, é a obediência e a rejeição ao pecado. É a obediência a Cristo e as opressões que ele vai ter que enfrentar naturalmente por se tornar adversário do mal. Porque quando nós recebemos o nosso batismo, completamos com o Santo Crisma, que também chamamos de confirmação do batismo, nós nos tornamos testemunha viva do Evangelho de Cristo. Soldados de Cristo. O que é um soldado senão um combatente? E soldados de Cristo, sem dúvida, é um combatente do mal. Testemunha viva do Evangelho de Cristo, certamente é um semeador de suas palavras, só que antes de ser semeador, o homem tem que ser um cumpridor. Antes de nós ensinarmos aos outros, temos a obrigação de nos ensinar a nós mesmos. Do contrário, não teria melhorado nada os nossos costumes do que os dos próprios fariseus. Jesus aqui no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 1 ao 4, nós vamos ver outras demonstrações que Jesus fez aos discípulos e todos aqueles que venham a ser futuros discípulos da Igreja de Deus. Essa demonstração está em aberto até que ele venha coroar os justos pelo seu combate, pela sua garra, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua coragem de enfrentar as contrariedades recebidas pelo mundo. Jesus disse-nos aqui: disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Vos expulsarão das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto a Deus, e procederão deste modo, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei, e não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ou seja, Jesus quis poupá-los de uma surpresa, vamos dizer assim, meio assustadora, um pouco antes. Quis deixar eles viver dias sem entender essa surpresa. Mas quando se aproximou a hora, ele os demonstrou do que estava por vir. Não omitiu de nenhum. Por isso, meus amigos, nós retomamos o que passou cada apóstolo de Cristo para dar o seu testemunho fiel e verdadeiro a Cristo, começando ali pela a vida de Estevão, que chegou lá no livro do Atos. Nós vamos encontrar a história de Estevão, que chegou depois da morte e ressurreição de Cristo, junto a outros apóstolos. Nesse dia foi um dia em que Estevão se encontrava pregando e ensinando aquele povo a verdade sobre Cristo, que aquele mesmo Cristo que eles tinham crucificado e matado, judiado, ressuscitou e ressuscitou para uma vida nova e eterna, e assim ressuscitaria todos aqueles que nele buscassem a remissão de seus pecados. Mas aqueles homens estavam de coração fechados, ao ponto de, quando ouviram Estevão falar do mesmo Cristo que eles haviam matado na cruz, eles se manifestaram ali um ódio tão grande de Estevão que o arrastaram e apedrejaram até a morte. Esse foi o fim da vida de Estevão, por dar testemunho da verdade diante dos próprios que condenaram Jesus à morte. E Jesus não os condenou a uma vida infernal, uma vida sem perdão. Jesus apenas chamou para se redimirem
desse pecado e de outros mais que eles tivessem cometido. Mas não quiseram ouvir e nem quiseram remissão alguma. Quiseram colocar mais pecado por cima. Então, assim tiraram a vida de Estevão, que morreu até seu último suspiro, olhando os céus e dando glória a Deus, e como nosso Senhor Jesus Cristo também seguiu o mesmo exemplo, pedindo a Deus que não imputasse aos seus opressores aquele pecado. Foi assim que Estevão entregou o seu espírito a Deus. Depois vem a história de Tiago. Tiago, o filho de Zebedeu, ele era pescador como Pedro e muitos outros mais, que dando também seu testemunho de pregação e evangelização pelo mundo, contribuiu para que muitos retomassem o caminho de Cristo, mas por ordem do próprio Herodes Agripa, nos anos 43, ele foi também morto. Foi morto decapitado, ele foi tirado a cabeça fora a fio de espada por ordem de Herodes. Esse foi o último testemunho de Tiago, doando seu próprio sangue para ficar mais escrito as letras da história cristã com sangue, como ela se fez desde o seu início. Por quê? Claramente porque, como eu disse, aderir os caminhos de Deus é tomar a contramão dos mundanos. Pois bem, o terceiro mártir da história foi Filipe, nascido em Betsaida, onde era terra também de André e de Pedro. Filipe é aquele que lá no Evangelho de João nós vamos ver uma história muito bonita, onde ele passa e chama um rapaz chamado Natanael e apresenta ele a Jesus. E quando Natanael indaga, de onde é esse Messias do qual estás me falando? É de Nazaré. Aí, quando Filipe diz que é de Nazaré, Natanael pergunta, e de Nazaré sai alguma coisa que preste? Ele pregou na Palestina, pregou no Egito, foi morto com 99 anos. Nos anos 62 da era cristã, ele foi morto, foi espancado ele, foi apedrejado pelos judeus que habitavam por ali e esmagaram o seu crânio a cacetete num grau de perversidade tão grande que esfacelaram o seu crânio, mesmo depois de terem espancado e apedrejado, exatamente por dar testemunho de Cristo e ir de contra as antigas leis judaicas, que muitas coisas na religião cristã foram banidas, mas eles não acreditavam em Cristo e não queriam ouvir falar dessa nova lei. E por isso procuravam atropelar igualmente um bando de elefantes, todos aqueles que se colocavam nos seus caminhos, querendo lhes mostrar a verdade e a vida nova. Assim não foi por menos a vida de Tiago. Foi também atropelada e consumida pelo ódio dos judeus. Pois bem. O quinto apóstolo a ser martirizado, a escrever o seu nome com sangue na história cristã, foi Barnabé. Barnabé também era chamado de filho da consolação, porque ele era um homem muito convertido, era um homem muito servidor, era um homem bem compassivo, paciente. Ele era levítico da cidade de Chipre. Foi companheiro de Paulo em muitas caminhadas, pregou em muitas viagens. Ele vendeu tudo que ele tinha bens, tinha campos, e vendeu tudo e doou aos apóstolos para ser dividido com os pobres naquele início da vida cristã. Ele se desfez de tudo, pois queria se desprender de todos os seus bens para empregar todo o tempo que lhe restava na pregação do Evangelho, no semear das palavras de Jesus Cristo, tornar-se um apóstolo integral e não parcial. Por isso que ele vendeu tudo e doou. E pregou o Evangelho e morreu também torturado, amarrado numa corda ao pescoço e arrastado. E depois disso foi queimado vivo ainda. Foi esse o fim da vida de Barnabé. Foi esse o tratamento que ele teve do mundo depois de ter levado Jesus a muitos.
mas valeu a pena porque muitas almas alcançaram a salvação e a conversão realmente pelas sementes semeadas por Bernabé, como tantos outros discípulos. O sexto discípulo a ser torturado e morto, arrastado pelas ruas, pelos pagãos em Alexandria, até soltar os pedaços pelas ruas, foi o evangelista Marcos. Esse realmente que tem o evangelho dele, o segundo evangelho, Marcos, esse deu seu testemunho dessa forma. Foi arrastado pelas ruas de Alexandria, ali escrevendo o seu nome nas calçadas e nas pedras daquela rua, com o seu próprio sangue. E, inspirando até a morte, esse foi seu último testemunho, e, ou seja, sua última pregação. Porque deixou isso aí como o fim das suas obras, como um selo do seu serviço. Mais um mártir que, por amor a Cristo, também doou sua vida e o seu sangue. O sétimo mártir da história foi Pedro. A história de Pedro ela é uma história muito contundente, muito cheia de altos e baixos, porque deparou-se com muitas coisas difíceis. Pedro pregou em diversos lugares, em Roma também. Pedro ele foi crucificado por ordem de Nero, de cabeça para baixo. Ele mesmo que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ter uma morte como Jesus, disse ele. A causa da morte de Pedro, além de ser um pregador do Evangelho, um dos homens que tratava o Evangelho com grande apreço, ele também foi um bode expiatório de Nero. Nero, eu acho que foi um dos reis mais loucos de Roma. E na época, diz a história de Nero, se a gente pegar em outras partes, que não fazem parte dessa linhagem que eu estou falando, nós vamos ver que Nero botou fogo em uma parte de Roma. Ele queria ali adquirir um novo terreno para fazer um palácio. Só que esse fogo, esse incêndio que ele colocou ali premeditadamente, saiu dos domínios de ser apagado. Ele fazia uma base de ser apagado aquele fogo imediatamente assim que tivesse queimado casas que desse um novo palácio, apagar aquele fogo. Mas aquele fogo saiu do domínio. Então o que acontece? Queimou Roma quase inteira. Roma naquela época era 14 bairros a cidade romana. E esses 14 bairros de Roma queimaram-se 10, ficando apenas 4 bairros. Então, como o pessoal ficaram muito enfurecidos com essa artimanha, com esse ocorrido, com essa barbárie horrível que Nero causou em Roma, Nero logo encontrou um bode expiatório, os cristãos, que eram inimigo número 1 de Roma. Então, pegando um bando de cristãos e colocando neles a culpa daquele incêndio, Pedro era o chefe deles e foi exatamente o primeiro a ser morto por essa causa que ele não tinha nada a ver. Mas como Nero precisava de um bode expiatório para dar uma satisfação à população, Pedro foi o bode expiatório perfeito para essa obra miserável de Nero, a qual quem pagou o preço foi outros. Pois bem, mas assim nós vamos continuando as histórias dos mártires. Esse foi o fim da vida de Pedro, durante muitos anos de pregador, de pregação, de semeio, de sofrimento pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mas deu frutos maravilhosos à igreja. A história de Pedro nos diz lá no livro de Atos, no dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas receberam o batismo pela evangelização de Pedro e os demais apóstolos ali. Quer dizer, foi uma árvore que deu muito fruto. Tenho certeza que foi de agradável sabor ao seu plantador, ao dono da vinha. Pois bem, vem o grande apóstolo Saulo, que passou depois de conhecer Cristo a ser chamado Paulo. O apóstolo Paulo, os sofrimentos dele foi
acredito que superior a todos os demais apóstolos. Porque Paulo sofreu coisas absurdas. Ele passou na prisão em Roma. Antes de morrer, ele fez a carta aos Timóteo, carta de Timóteo. Ele colocou ali: combati um bom combate, resta-me agora a coroa da justiça. Está escrito ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, do 6 ao 8. Também nós vamos ver um pouquinho da história de Paulo, os sofrimentos dele, o que passou ele nas pregações, nas batalhas, nas viagens, com as perseguições contra ele. Nós vamos ver ali em Coríntios, vamos ver um pouquinho do que ele passou referente à pregação, a tornar-se um semeador da palavra de Deus, como ele foi maltratado também por muitos daqueles que, como eu disse antes, caminhavam na contrariedade do Evangelho. Aqui nós vamos ver um pouquinho do que padeceu na pele o apóstolo Paulo para levar e testemunhar essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo. Aqui no segundo livro de Coríntios, no capítulo 11, do 22 por diante. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como menos sábio. Eu ainda mais, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites, sem medida, muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem contas, expostos a perigos nos rios, perigo dos salteadores, perigo da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagões, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas repetidas, vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana é a solicitude por todas as igrejas. Pois bem, meus amigos, aqui tem um ponto onde diz assim: os açoites, os 40 açoites menos 1. Isso aqui diz menos 1 porque os homens daquela época usavam açoites, eram chicotadas. Chicotadas onde chicotes tinham na ponta bolos de pedras, de ferro, para machucar muito as pessoas. Então as pessoas eram expostas na rua, levando 40 chicotadas daquela. Porém, aquele que ia dar, ele só dava 39, com medo de passar da conta, porque quando passava das 40, cada uma chicotada que fosse além de 40, ela era dada de volta àquele que estava açoitando. Então os homens tinham tanto medo de levar um açoite daquele, que só dava 39. O flagelo com vara, onde ele diz, era várias pessoas surrando um só com varas. Era como um bando de vira-lata coando uma caça. Era coisas subhumanas mesmo. Coisas horríveis. Então esse foi o testemunho de Paulo, quando lá na prisão escreveu a carta aos Timóteo, e dizendo que ali só estava esperando ele ser imolado mesmo, não mais esperava nada. E o fim da vida dele foi exatamente decapitado. Foi decapitado pelo imperador Nero. Ele foi decapitado em Roma, já que ele era cidadão romano, e os cidadãos romanos, naquela época, não podiam serem crucificados. Por pior que fosse um assassino romano, fosse julgado como dos piores, mas ele não podia ser crucificado. Ele tinha que ser decapitado. A cruz, a crucificação naquela época, ela era dada ao
aos homens das piores classes, considerados os piores homens da história. Um cidadão romano, por pior que fosse, ainda não era considerado os piores da história, não. Pois, por Paulo ser cidadão romano, ele foi decapitado. Pois bem, aí vem a história de André, irmão de Pedro. A história de André, ela começou antes da de alguns dos discípulos aqui, porque André, ele foi discípulo desde a época de João Batista. Ele foi discípulo de João Batista e depois, com a morte de João Batista, André passou a ser um dos discípulos de Cristo. Então, André pregou na Ásia, na cidade de Acaia. Ele foi preso e foi crucificado em uma cruz em forma de X. Essa cruz em forma de X era uma dos sistemas de crucificar. Amarrava o braço em uma parte, um braço em outra, a perna em uma, outra perna em outra, a pessoa ficava com as pernas abertas e os braços abertos. E essa cruz, a partir daí, ela tomou o nome de Cruz de Santo André. Inclusive, nós vemos essa Cruz de Santo André nos livros de trânsito, nós vemos uma das placas que aderem a esse nome. Normalmente, elas têm cruzamentos de linhas férreas. Esse foi o fim da vida de André, crucificado em uma cruz em forma de X. Repito, porque era 3 o sistema de crucificação naquela época. Tinha o madeiro, era um tronco onde amarrava as pessoas e judiava deles até a morte, amarrava pé e mão. Tinha a cruz de Santo André, era uma cruz em forma de X, e tinha a cruz de Timissa, era a cruz naquele formato no qual Cristo foi crucificado. Pois bem, esse foi o fim da vida do apóstolo André. Era irmão de Pedro. Depois vem Bartolomeu. Bartolomeu foi o nome que foi dado a Natanael depois daquele encontro que ele teve com Jesus Cristo lá em João capítulo 1. Quando ele entrou no discipulado de Jesus, ele passou a chamar-se Bartolomeu. Ele era cananeu da Galiléia e foi aquele que Jesus disse a ele: antes que tu estivesse lá debaixo da figueira, eu tinha te visto. Primeiro, quando Jesus viu, ele disse: eis aí um verdadeiro israelita, no qual o coração não há dolo nem falsidade. Aí ele, que vinha duvidando, que no início tinha dito que de Nazaré não sai algo que preste, levantou os olhos e disse: de onde tu me conheces? E Jesus disse: antes que tu estivesse lá debaixo da figueira, de onde Filipe te chamou, eu já tinha te visto. Mas ele sabia que Jesus não estava lá. Então, se Jesus tinha visto ele, sem dúvida nenhuma tinha algo em Jesus que não era igual a outros homens. E isso chamou ele a atenção e ele disse: agora creio que tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: só por causa dessas palavras tu crê, tu verás coisas muito mais maravilhosas. Tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E André passou a fazer parte dos discípulos dos apóstolos de Jesus, daqueles que foram chamados a iniciar a família cristã. Pois bem, André, a história de André, Bartolomeu, Natanael, ele era de Caná, na Galiléia. Pois bem. E ele exerceu seu ministério na Anatólia, é uma cidade da Etiópia, na Armênia, na Índia, também na Mesopotâmia. Ele foi um dos discípulos que andou muito, que evangelizou muito, que com o semeio do evangelho levou muitas almas a conhecerem o nome de Cristo. São esses homens espelhos de justiça, de amor, de fidelidade, de ensino, de nova vida, de como se viver um batismo sendo realmente uma nova vida. São esses homens o espelho da vida cristã. E por isso, meus amigos, hoje nós vemos muitas pessoas querendo uma vida cristã sem sofrimento algum. Quando a pessoa tem um pequeno desarranjo em casa, na saúde, no trabalho, financeiro, começa logo a se desarmonizar e indagar a Deus: por que logo eu? Espera aí, a vida
na terra, ela é uma aprovação, e feliz daqueles que forem aprovados. Porque todos aqueles que aderem e retomam para caminharem no caminho de Deus, eles têm a oportunidade de serem aprovados. Só depende de serem pessoas fiéis na sua caminhada e chegarem até o fim com um bom êxito. Porque ninguém é coroado de graça. Quando um atleta vai disputar uma medalha, antes disso ele prepara o seu corpo judiando-se, fazendo físicas, muitas vezes pesadas, que oprimem, mas para que coloque ele em forma de combate. Então, ele, a fim de ganhar aquela medalha, se sujeita aos sofrimentos, à perca de peso, a colocar em ordem o seu corpo para o dispute daquela medalha que prevalece poucos dias e depois é antiquada e velha. Mas a coroação de Cristo, ela nunca envelhece. Depois que o homem é coroado, nunca ela fica velha. Ela é uma coroação que prevalece para a vida eterna. Por isso eu vos digo, vale a pena nos colocar em forma para lutar por essa coroa. Porque vale a pena e está ao alcance de todo homem. Jesus não veio para discriminar homem algum, por isso mandou os seus servos semear em tudo que foi lugar, na Armênia, na Índia, na China, na Roma, em todos os lugares na África. Mas, como eu disse a vocês, teve muitos que aceitaram de bom grado e tornaram-se família da família cristã, ou seja, novos filhos. Mas teve muitos que se constituíram tão perversos que mataram de maneiras como vocês estão vendo aqui. Pessoas esfoladas, pessoas enforcadas, pessoas arrastadas pela rua até largarem os pedaços, ossos por ossos, enfim, outros jogados vivos em fornalha, outros colocados em caldeirão de óleo fervente. Tudo isso nós vimos nas histórias dos apóstolos. E exatamente por quê? Porque foram homens que aceitaram a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Aceitaram a ser um seguidor de Cristo sem reserva, por inteiro, integral, que nem fez Barnabé, trocando tudo o que tinha pela fidelidade e o amor a Deus. O 12º mártir foi Mateus. Mateus, que pregou o primeiro evangelho. Mateus, filho de Alfeu, cobrador de imposto, foi o apóstolo que escreveu o evangelho. O primeiro evangelho de Mateus foi escrito em língua hebraica. E depois quem traduziu ele para a língua grega foi Tiago, o menor. Tiago, o menor. Foi quem traduziu o evangelho de Mateus para a língua grega, porque foi escrito em hebraico. Mateus pregou na Judéia, pregou na Etiópia, pregou na Pérsia, e depois de dar testemunho em todos esses lugares, na Judéia, na Pérsia, na Etiópia, formar vilas inteiras de cristãos, de pessoas que aderiram à nova vida a Cristo, que até então não conhecia, deixaram de adorar divindades mortas e passaram a adorar e amar um Deus vivo, tê-lo como Criador e Salvador de suas almas. Ele foi cravado na terra com lanças e ali decapitado. Foi na cidade de Etiópia, uma das cidades da Etiópia que aconteceu isso aí a Mateus. Foi cravado no chão, repito, e ali decapitado. O 13º mártir da história foi Simão Zelote. Simão Zelote foi crucificado, foi crucificado no fim do reinado de Nero. Já no fim do reinado de Nero foi que ele veio a ser crucificado, Simão Zelote. Crucificado como Cristo, enfim. Matias foi aquele que nós vemos a escolha dele lá no livro dos Atos, foi o substituto de Judas, o que vendeu Jesus por 30 moedas, ou seja, o traidor de Jesus. Matias foi o seu substituto. Então Matias foi acusado de blasfêmias pelos judeus, blasfêmias contra a lei de Moisés.
porque pregava o mesmo que Jesus pregava. E como Jesus foi julgado blasfemo, e por isso foi morto, julgado pelos sumos sacerdotes da época, também Matias, que fazia a mesma obra de Cristo, foi amarrado em uma cruz, apedrejado, e antes de morrer apedrejado foi decapitado. Esse foi o fim que deram à vida de Matias. O 14º mártir da história cristã, do início, ou seja, do seu início. Porque estamos falando aqui do início, mas a história cristã ela continuou martirizando gente, o mundo, martirizando aqueles que buscavam levar as palavras de Deus ao mundo. Foram milhares, eu estou aqui falando de 15, mas foram, em toda a história, mais de 15 mil, foram milhares mesmo, enorme, por enorme quantidade. Isso aqui tem muitas histórias de cristão, como Santo Inácio de Antioquia, que foi torturado, foi jogado ali no Coliseu de Roma e foi comido pelos leões vivo. Entendeu? Isso já nos anos 100 depois de Cristo. Quer dizer, a história cristã é banhada em sangue. Até hoje nós vemos países aí que perseguem cristãos e matam. Tem muitos. Mas estamos aqui falando exatamente de um início. Aqueles que andaram mais com Cristo e mais próximos. Lucas foi no caso 14º da história. Lucas foi enforcado em uma oliveira pelos sacerdotes da idolatria da Grécia. Aqueles sacerdotes que tinham por deuses estátuas de barro, de gesso, estátuas de pedra, de madeira, aqueles deuses que para nada servem, aqueles deuses mortos, divindades mortas, que não fala, não ouve, não vê e não faz. Esses sacerdotes desses deuses foi exatamente os assassinos de Lucas, pendurando ele, enforcando ele, em uma oliveira, na Grécia. Isso foi em uma das cidades da Grécia. E por último, o evangelista João, que pregou o evangelho, João que teve a visão dos livros de Apocalipse, esse foi preso em Efésio, enviado até Roma. Em Roma, deram-lhe uma sentença horrível nessa prisão. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervendo. Mas pelos milagres de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo tinha obras ainda para que João realizasse, João ali escapou ileso. Colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo, repito, fervendo, mas ele escapou ileso, não causou dano algum. E depois ele foi repatriado para a ilha de Patmos. Para que nós tenhamos uma ideia, a ilha de Patmos, na época, ela era uma ilha sem saída alguma, e ali era colocado os assassinos piores da época, os que não eram condenados às carnificinas, a morte de Nero e de outros tantos, eram repatriados para a ilha de Patmos, e lá viver largado para lá, sem condições alguma de sair, porque não tinha avião, eles lá não tinham embarcação, então ficava ali, isolado até a morte. E isso não foi por menos. João foi repatriado lá para a ilha de Patmos e ficando por lá muitos anos, até onde teve a visão dos Apocalipse, escreveu o livro de Apocalipse, e lá o imperador, isso aí foi Domiciano quem o colocou na ilha de Patmos. Depois da morte de Domiciano, que foi outra febre na vida de cristãos, Domiciano foi um dos maiores perseguidores de cristãos, também como Nero. Aí, depois de sua morte, entrou Nerva. Nerva foi o sucessor de Domiciano e achou por bem libertar João da ilha de Patmos. E João morreu de velhice na sua própria casa. Foi o único dos apóstolos de Cristo, dos semeadores da palavra de Cristo, que morreu em sua própria casa. Mas pode-se dizer que escapou da morte, porque o homem que foi colocado em um caldeirão de óleo fervente e escapou, ele morreu e nasceu pela segunda vez. Então morreu de velhice. Depois de todos esses absurdos, tinha um escritor muito famoso da época, da Antiga Idade. Ele chamava-se Tertuliano.
E ele fez uma história onde escreveu que o sangue dos mártires na igreja era como sementes espalhadas na terra. Quanto mais morria mártires que testemunhavam a palavra de Jesus, daquele Jesus Salvador que ressuscitou, quanto mais morria, mais nascia. E ninguém podia acabar essa semente porque ela germinava demais. E isso prosseguiu. Passou o reinado de César Nero, que foi um dos maiores perseguidores cristãos. Passou o reinado de Domiciano, que foi outro feroz, que destruiu a vida de muitos cristãos. E, enfim, muitos e muitos e muitos. E os cristãos, graças a Deus, para melhor dizer, continua chegando a um ponto de entrar um novo rei em Roma chamado Constantino. E Constantino, quando entrou a ser rei de Roma, ele viu que só tinha duas condições: ou chegar a aderir ao cristianismo, ou ele não iria ter condições alguma de tornar-se simpático à população, porque até então já tinha mais cristãos do que outro e qualquer tipo de religião. Então Constantino aderiu também ao cristianismo. Ou seja, a partir de lá, o cristianismo tornou-se mais favorável, ser meio da palavra do cristianismo. Mas até a época de Constantino foi acirrado o derramamento de sangue na história da vida cristã. Esses homens deram testemunho da verdade, testemunho da palavra de Deus a preço de sua própria vida. E se nós bem lembrarmos, a vida é o bem maior. Significa que se doaram sem reservas nenhuma. Então, isso é a palavra de Deus. Nos chama a nos doar a vida nova, sem reserva, esquecendo o homem velho pecador que fomos e tornando-nos homens novos, vivendo vida nova em Cristo. É para isso que somos chamados, é para isso que estamos dispostos, e em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém?